Paz do Senhor Jesus. Na aula anterior nós vimos o que significa quando chamamos a Deus de Senhor. Hoje eu quero falar sobre o porquê nós precisamos de um Senhor. Capítulo 6 de Mateus, Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Nesse texto, Jesus está falando sobre aqueles que servem aos seus próprios interesses nessa vida, de forma que desprezam a vontade do Senhor e os planos que Ele tem para nós. Mas esse texto revela também uma outra verdade, a verdade de que estamos sempre servindo a alguém. Você já parou para pensar sobre isso? Você já parou para meditar que você está sempre servindo a alguém? Se você quer saber mais, então acompanhe essa nossa aula que começa agora. O governo de Deus sobre todas as coisas é uma das afirmações fundamentais da nossa fé. É nessa confiança que temos a certeza de que a sua palavra, as suas promessas e a vida eterna que Ele tem para dar são garantias que não podem ser frustradas por qualquer circunstância dessa vida. Nada neste mundo pode atrapalhar os planos de Deus. Pelo contrário, todas as coisas contribuem de alguma maneira para o bem daqueles que amam ao Senhor. Mesmo as circunstâncias difíceis, mesmo as privações, mesmo as enfermidades nessa vida, são meios que Deus utiliza para tratar e para aperfeiçoar os seus filhos. Mas o governo de Deus sobre todas as coisas é também um dos temas mais combatidos. E isso não é só de hoje. Quando nós olhamos para as Escrituras, na origem da humanidade, nós encontramos aquele primeiro casal criado por Deus, sem pecado e que servia integralmente ao Senhor através da sua própria maneira de viver. Homem e mulher, eles se relacionavam perfeitamente um com o outro. Eles se relacionavam perfeitamente com a natureza criada e com o próprio Deus. Mas essa relação, diz a palavra do Senhor, que ela foi manchada quando Satanás, o adversário de Deus, apresentou-se para aquele casal no jardim, com a estratégia de perverter o entendimento deles sobre o senhorio de Deus. E como ele fez isso? O texto de Gênesis capítulo 3, de 1 a 5 diz: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vejam só o que o texto está dizendo aqui. Satanás, personificado na forma de uma serpente, intentou contra aquele casal para que eles tivessem um entendimento deturpado a respeito do Senhor. Em outras palavras, ele estava sugerindo que o Senhor não era assim o sustentador de todas as coisas. Ele estava sugerindo também que o Senhor não precisava governar sobre a vida deles, eles mesmos poderiam fazer isso. E além disso, Satanás estava sugerindo que o relacionamento de Deus com eles não era assim tão especial. Porque na verdade Deus tinha uma outra intenção, uma intenção de privar os dois de uma posição melhor nessa vida.
de um conhecimento maior nessa vida. Então, seduzidos por Satanás, homem e mulher, agora eles viram uma grande possibilidade deles mesmos serem senhores das suas próprias vidas e de não dependerem mais de Deus, de não precisarem mais de Deus. E eles pecaram desobedecendo ao Senhor. O pecado naquele jardim trouxe, desde então, consequências terríveis e eternas para toda a humanidade. Mas aquele pecado revelou também uma outra situação, a de que estamos em todo o tempo servindo a alguém. E a questão é, a quem nós estamos servindo? A quem estamos servindo? Por isso eu quero destacar 3 razões do porquê nós precisamos urgentemente que Deus seja o Senhor das nossas vidas. Primeira razão, porque servir a si mesmo é um grande perigo. Servir a você mesmo é um grande perigo. Capítulo 16 de Mateus, dos versículos 24 a 26, diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Nesse texto, Jesus ele está claramente mostrando que um coração voltado para si mesmo, voltado para servir a si próprio, que quer assumir a direção da sua vida e do seu destino, certamente acabará em tragédia. Certamente vai acabar em algo ruim. Ele pode conquistar muito sucesso, pode conquistar muito dinheiro, muitos aplausos nessa vida, ou também nenhuma dessas coisas. Mas enquanto ele estiver servindo a si mesmo, enquanto ele for o Senhor da sua própria vida, essa pergunta ressoará todos os dias: que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? A verdade é que muitos andam nessa condição. Muitos andam nessa condição, satisfazendo tudo o que desejam nos seus corações. Vivem regaladamente, servem a si mesmos, desprezam o governo de Deus e desprezam que também devem prestar contas dos seus atos ao Senhor Deus. Texto de Lucas, capítulo 12, versículo 20, traz um alerta para essas pessoas que pensam dessa forma. O texto diz assim: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Mas uma segunda razão do porquê nós precisamos urgentemente que Deus seja Senhor nas nossas vidas é porque servir a si mesmo significa servir ao diabo. Preste bastante atenção nisso. Servir a si mesmo significa servir ao diabo. No texto de Gênesis, que nós citamos no começo desta aula, a proposta de Satanás pareceu tentadora para Adão e para Eva. Eles poderiam ser como Deus. Eles se tornariam, de certa forma, independentes do Criador. A princípio, a desobediência dos dois foi um ato deliberado dos seus próprios corações. Obviamente, eles quiseram aquilo, eles desejaram aquilo realmente. Mas aquela desobediência fez com que toda a humanidade fosse colocada debaixo do jugo de um outro senhor: o diabo. O diabo é apresentado como nosso adversário, como aquele que escraviza a mente e o coração humano e que cega o entendimento para que as pessoas não vejam a luz do Evangelho. E por causa disso,
As Escrituras para esses parecem loucura. Eles não conseguem perceber a profundidade, a riqueza, a sabedoria da palavra de Deus. Em 1 Pedro, no capítulo 5, 8, nós vemos esse alerta da palavra de Deus dizendo: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Em outro texto, o apóstolo Paulo explica que, por mais aterrorizante que seja essa escravidão, o mundo inteiro segue o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, através do engano, através de fazerem as pessoas acharem que estão satisfazendo a si mesmas, através da ilusão, através da sedução com os prazeres deste mundo, na verdade, muitos estão servindo ao diabo. E ele é bem-sucedido em fazer com que milhares de pessoas marchem rumo à destruição, sem se darem conta disso. Em outra passagem, Jesus disse uma palavra dura para aqueles que rejeitavam ouvir a sua voz, os seus ensinamentos. Ele disse: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os seus desejos. Não se engane, não se engane. Ninguém pode permanecer em uma posição de neutralidade. Você sempre estará servindo a alguém, e aqueles que servem a si mesmos, na verdade, servem ao diabo. Mas uma terceira razão do porquê nós precisamos urgentemente que Deus seja o Senhor nas nossas vidas é porque se Deus não for o meu Senhor, então Cristo não é o meu Salvador. Se Deus não for o meu Senhor, então Cristo não é o meu Salvador. Quem é o Senhor na sua vida? Quem governa a sua vida? Faça essa pergunta a si mesmo. Perceba aqui que a pergunta não é se você acredita em Deus, não é se você acredita em seu Filho Jesus Cristo, na sua divindade, nem se você o reverencia, nem se você ora atribuindo a Ele todos os seus títulos divinos, muito menos se você o defende nos debates diante de pessoas incrédulas, pessoas que não acreditam. Não é esta a pergunta. Quando perguntamos quem é o Senhor, nós queremos dizer quem ocupa em tudo o trono do seu coração. Quem ocupa o seu coração. Quem realmente governa a sua vida. Debaixo de qual vontade você caminha neste mundo. Paulo, escrevendo em 1 Timóteo, no capítulo 1, ele diz assim: ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Deus, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, é aquele que deve reinar nos nossos corações. Muitas pessoas nesse mundo gostariam de ser salvas do inferno, da morte eterna, mas não querem nessa vida ser salvas de sua vontade própria. Mas a verdadeira conversão consiste em uma contemplação dos nossos próprios pecados e da nossa rebeldia contra Deus, que nos leva arrependidos aos pés de Jesus, aceitando o senhorio dele sobre nós. A estes, Jesus é o Senhor e Salvador de suas almas. Para esses fica também uma palavra de encorajamento registrada no livro de Colossenses, no capítulo 2, versículo 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Que você possa fazer, então, essa reflexão. Que você possa desejar e orar para que cada dia mais o Senhor governe, reine e direcione a sua vida.
Que Deus te abençoe e nos vemos na próxima aula, se Deus assim permitir.